Renda fixa é todo o investimento em que você sabe quanto você vai receber no final. Tá lá o CDB do banco tal e tá escrito lá para você. Você recebe 100% do CDI. Ou tem lá um investimento como, por exemplo, aqueles empréstimos do PicPay que falam, ó, você vai receber 20%. Todo mundo fala que renda fixa é o investimento mais seguro do país, que você não vai correr riscos na renda fixa, ou que os riscos são menores. E não é bem assim. Você saber quanto você vai receber no final não significa que você vai receber no final. Exemplo do PicPay. Você tem lá dizendo que você vai receber 20% daquela cota daquele empréstimo para quem você está emprestando. Mas se a pessoa não pagar, e isso está muito bem escrito no contrato, você não vai receber. Isso torna a renda fixa segura? A única característica da renda fixa é você saber quanto aquilo vai render. Já na renda variável, como o próprio nome diz, é variável. Então, você não tem como prever se o Banco do Brasil vai valorizar 20%, se você vai receber 6% de dividendos ao ano. Já na renda fixa, você sabe que até o fim, né, até o vencimento daquele título, você vai receber aquela porcentagem. Porém, não é garantido. Então, dizer que a renda fixa é mais segura que a renda variável? Depende. No Brasil, existe o Tesouro Nacional e os títulos do Tesouro são os títulos mais seguros do país, inclusive de qualquer país. Porque quando você fala do Tesouro, você está falando do governo. E num país, o último lugar que vai quebrar o governo. Ele vai ser o lugar mais seguro para você deixar seu dinheiro. Mas nesses investimentos como na Inco, como no PicPay, em que você empresta dinheiro para as pessoas e você não tem a garantia de um retorno, você não pode dizer que esses investimentos são investimentos com baixo risco, porque não são. Ter baixo risco não é o que caracteriza a renda fixa. É apenas você saber exatamente quanto você vai receber no final. Então, quando você vai investir em renda fixa? Depende do seu objetivo. Eu, particularmente, acredito que só existem 3 razões para você investir em renda fixa. Se você quer montar uma reserva de emergência, se você quer montar uma reserva de oportunidade, ou se você tem um objetivo claro de alguma coisa que você quer comprar. Reserva de emergência é a primeira coisa que você tem que fazer e é o primordial, o essencial. Antes de você pensar em investir, em comprar qualquer coisa, você tem que ter um dinheiro para usar em emergência. Ainda mais se você é um trabalhador CLT. Não que o empreendedor também não precise de uma reserva. Obviamente você precisa de uma reserva. Porém, as pessoas têm essa ideia de que se você trabalha CLT, você não precisa ter uma reserva de emergência, porque todos os meses você tem o mesmo salário lá caindo na sua conta, mas não é garantido. E se amanhã ou depois seu chefe te mandar embora? Ah, eu recebo o seguro-desemprego, eu tenho o meu FGTS, mas não é um dinheiro que vai ser eterno. E você não tem como garantir que amanhã ou depois você tenha um emprego. Principalmente quem trabalha com CLT, negligencia muito essa questão da reserva de emergência. Não negligencie. Segundo motivo, reserva de oportunidade. O que é uma reserva de oportunidade? É um lugar em que você vai guardar o seu dinheiro e que, assim como a reserva de emergência, precisa ter uma liquidez diária. O que é liquidez? Liquidez é o quão rápido você consegue tirar aquele dinheiro daquele investimento. Então, no caso da renda fixa, a gente pode ter liquidez diária. Tem liquidez diária, mas que você só pode retirar, por exemplo, investimento em horário comercial e não pode ser em fins de semana e feriados, como é o caso de muitos CDBs. Tem as liquidez D+1, D+10, D+30, o que significa? Você vai contar o dia em que você pediu o resgate, mais um dia, mais 30 dias. Você tá falando que você precisa esperar 30 dias para aquele dinheiro cair na sua conta, você vai ter que esperar 30 dias para aquele dinheiro cair na sua conta. É diferente do vencimento. Por mais que um título tenha um vencimento, sei lá, no dia 31 de março de 2025, você pode retirar antes. Porém, dependendo do investimento, você pode perder dinheiro retirando ele antes do vencimento. Em terceiro, como eu falei, quando você tem um objetivo traçado. E não importa se você tem traçado que daqui 10 anos você vai comprar uma casa. Se é um objetivo que tem valor e tem uma data final, você investe na renda fixa. Você não investe na renda variável. Não existe garantia de que daqui 10 anos o investimento que você fez hoje vai estar valendo mais. Você pode ter o azar de que no dia que você vai comprar a casa, tudo despencou na bolsa de valores, por exemplo. Então, o que um investimento de renda fixa precisa ter para ele valer a pena? Primeiro e mais importante, baixo risco. Se você vai investir em algo que tem risco de te dar 0 de retorno, como por exemplo as dívidas das pessoas, é muito melhor você investir em renda variável, em que você não tem um teto de ganhos. Você pode ganhar muito dinheiro, como também pode perder muito dinheiro, mas com estudo você vai ganhar muito dinheiro a longo prazo com ações e tudo mais. Então por que você vai
investir numa coisa que vai te trazer muito risco e ainda vai ter um teto de rentabilidade. Não faz sentido. Baixo risco, rentabilidade razoável, até porque a gente tem que ter um parâmetro e o nosso parâmetro vai ser sempre a taxa de juros. Se aquele investimento em renda fixa vai render menos do que a taxa de juros atual, que nesse momento está em 11,25%, não tem por que você investir naquilo. Invista no Tesouro Selic, que é a minha primeira recomendação. Porque o Tesouro Selic, ele vai render exatamente a nossa taxa de juros, a taxa Selic. Então, se esse é o investimento de renda fixa mais seguro do nosso país, por que você vai colocar o seu dinheiro em algo que vai render menos e vai ser mais arriscado? O segundo, é óbvio, os CDBs de bancos, porque eles são basicamente a mesma coisa que o Tesouro Selic, né, em que você empresta dinheiro para o governo, porém você está emprestando dinheiro para os bancos. E quanto mais seguro um banco, menores as chances dele quebrar. CDBs de bancões como Itaú, Banco do Brasil, ou desses bancos mais consolidados, né, como o Nubank. Muita gente investe nas caixinhas do Nubank, que nada mais é do que você investir num CDB. Eu particularmente recomendo o Mercado Pago, porque primeiro, você vai ter o rendimento do CDB ali já na sua conta, todos os dias, sem cobrança de IOF, porque o problema dessas caixinhas do Nubank, por exemplo, de diversas contas, é a cobrança do IOF durante os primeiros 30 dias. Então, se você não tem uma conta ainda no Mercado Pago, já acessa o primeiro link na descrição e abre a sua conta. No Mercado Pago, agora, tá tendo uma promoção muito legal, que se você depositar R$1.000, seja por Pix, independente da forma, você vai ter 105% de rendimento direto ali na sua conta. A liquidez é diária, então para reserva de emergência e para reserva de oportunidade, não tem escolha melhor. Pelo meu link da descrição, você ganha R$10 no primeiro pagamento que você fizer. Então você já vai ter R$10 aí para começar a investir. Você tem que procurar num bom CDB. Ele tem que render pelo menos 100% do CDI. Porque o CDI, ele rende um pouquinho menos do que a taxa básica de juros. Se ele é um investimento que vai me render muito menos do que o Tesouro Selic, eu vou e invisto no Tesouro Selic. Qual que é a vantagem do CDB? É mais fácil, né? Você já tem ali o banco, você já usa o banco com frequência. Alguns bancos oferecem a possibilidade de você investir no Tesouro Direto. Aquilo que eu considero a maior vantagem da renda fixa é o Fundo Garantidor de Crédito. O que é o Fundo Garantidor de Crédito? É a garantia de que até R$250 mil que você tiver investido em uma instituição financeira, você vai ter de volta caso ela quebre. A chance de um banco como Itaú ou Banco do Brasil quebrar é mínima, mas esses bancos, por exemplo, o Sofisa, podem acabar quebrando. Tem essa garantia de que se você investir nesse CDB do banco, você tem o Fundo Garantidor de Crédito que vai te garantir ali até R$250 mil. Em alguns casos, né, para atrair um público maior, esses CDBs oferecem vantagens, como por exemplo, tem CDBs hoje em dia aí rendendo 110% do CDI com liquidez diária, como é o caso do Sofisa. Aquela coisa, por que o do Sofisa tá rendendo mais? Porque o Sofisa é um banco mais arriscado, logo ele precisa oferecer uma rentabilidade maior para atrair um público, né, para o banco. Mas a tendência é que ao longo do tempo os bancos, de modo geral, vão render aí 100% do CDI. Que o banco ele pega esse dinheiro que você tá colocando no CDB dele para emprestar para outras pessoas. Então ele vai ganhar em cima do que a gente chama de spread, que é essa diferença entre o valor que ele tá te pagando para usar o seu dinheiro e o valor que ele tá cobrando para emprestar esse dinheiro. O banco não usa o próprio dinheiro. A terceira recomendação de investimento é a previdência privada. E vale um adendo aqui. Não é toda a previdência privada que vai ser 100% renda fixa. A gente tem fundos de previdência privada que investem 100% em renda fixa. E a gente tem fundos de previdência privada que são mistos ou que investem só em renda variável. E para previdência privada cabe um vídeo à parte só explicando como ela funciona. Por que eu tô recomendando ela aqui? Na previdência privada, quando você investe na previdência privada, você tem o benefício de que você consegue descontar no imposto de renda. Deixa um teto, então não adianta você investir todo o dinheiro que você tiver aí na previdência privada para bater no imposto de renda e não pagar mais nada, porque existe um limite. Você não vai se aposentar bem com o INSS. Uma pirâmide financeira que tá fadada ao fracasso. Então a gente precisa garantir que a gente vai ter um dinheiro ali. Eu mesmo invisto em previdência privada. Algumas empresas têm convênio com algumas previdências privadas e acabam oferecendo benefícios. Por exemplo, se você investir X valor, a empresa dobra esse valor. Então, por que eu coloquei nessa lista? Porque pensa, se você, por exemplo, está numa empresa dessa, que te oferece essa oportunidade de você investir na previdência privada e ela dobrar o seu investimento, você vai ter mais do que o dobro de tudo aquilo que você investir. Você tem a opção de investir 1% do seu salário, e 1% do seu salário é, sei lá, R$100. E a empresa vai lá e dobra
você vai ter R$ 200 investido, tendo que investir só 100 do seu bolso. Por isso que eu quis colocar essa opção aqui como terceira, porque muita gente tem desincentivos por parte da empresa e acaba desperdiçando, porque não entende o que é a previdência privada e não entende as vantagens de você investir na previdência privada. Então, se a sua empresa tem, aproveita esse convênio. Você tem pouco conhecimento, então vale mais você começar a investir na previdência privada, com esses incentivos que o governo dá para você investir na previdência privada, e estudando mais sobre renda variável, para daí começar a construir um patrimônio também em renda variável, para garantir, né, a sua aposentadoria no futuro, garantir uma boa qualidade de vida, porque é para isso que a renda variável serve, para você construir patrimônio. Compensa muito mais você procurar ali um fundo que invista 100% em renda fixa, né, que seja bem seguro. Você tem ali outras pessoas que estão investindo por você. É importante você saber o que eles estão fazendo com o seu dinheiro, mas são outras pessoas ali que vão administrar aquilo, que vão saber melhor o que fazer com o seu dinheiro. Então você tira essa preocupação, mas não te tira a responsabilidade de estudar mais sobre investimentos, entender aonde você está colocando o seu dinheiro. E para isso, eu fiz um curso completo e 100% gratuito sobre fundos imobiliários que você pode assistir clicando aqui.